Já aconteceu de se perguntar por que algumas narrações parecem ter um peso diferente, um poder de realmente mudar as coisas, enquanto outras parecem se perder no ar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na estrutura que David Yong Cho desenvolveu em seu livro A Quarta Dimensão. É um método que busca exatamente isso, transformar a fé, que é algo abstrato, em resultados que a gente pode ver e tocar. E para entender essa ideia, a gente vai seguir um caminho bem interessante. Primeiro, vamos ver a crise que deu origem a tudo. Depois, vamos entrar no processo prático de 4 passos que o show desenvolveu. Aí, a gente vai entender a teoria por trás disso, a tal da quarta dimensão, qual a linguagem para se comunicar com ela e, por fim, como ativar esse poder que, segundo ele, já está dentro da gente. Então, para a gente realmente captar a essência desses princípios, é preciso voltar para o começo. E o começo não é um conceito teórico, não. É uma crise de vida ou morte. Uma situação de total desespero. É a história de uma pessoa antes de ser a história de uma ideia. Pensa só. Ouvi isso com 19 anos de idade. Para qualquer um, seria o fim da linha. Mas esse diagnóstico terrível não foi o ponto final. Na verdade, foi o ponto de partida para uma busca desesperada por uma resposta. Uma resposta que acabou mudando completamente a forma como ele entendia a fé e a própria realidade. E essa cura, que ia contra toda a lógica da medicina da época, não foi só um evento isolado, sabe? Para o Cho, aquilo foi a primeira prova concreta de que o mundo espiritual não é algo vago. Ele opera com leis próprias, leis que podem ser entendidas e que interagem diretamente com o nosso mundo físico. A partir da experiência dele, o Cho começou a perceber que a fé não era só um sentimento. Ela precisava de um processo, de um jeito de ser nutrida e desenvolvida para gerar resultados. Ele chamou esse método de incubação, que é basicamente um processo de 4 passos para transformar uma esperança, algo invisível, em uma realidade que se pode tocar. E esse processo de 4 passos é uma sequência, uma coisa leva a outra. Tudo começa com ter uma visão muito clara, porque, vamos combinar, sem um alvo definido, a fé não tem para onde mirar. E a partir daí, cada passo vai construindo em cima do anterior para criar o que ele chamava de momentum espiritual. Olha só esse exemplo prático que aconteceu com ele. Schock notou que orações vagas geravam resultados vagos ou simplesmente resultado nenhum. Ele passou meses orando por uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. E nada. A virada de chave aconteceu quando ele percebeu que o reino espiritual parece funcionar de forma muito específica. Ele responde a pedidos detalhados, não a ideias genéricas. E aqui a gente chega no último passo, que pode soar meio estranho no começo. Depois de visualizar, de desejar e de orar, o ato de declarar o resultado como um fato já consumado funciona como um selo. Quando ele anunciou para todo mundo que já tinha os itens, ele não estava mentindo na visão dele. Ele estava alinhando na realidade do presente com a realidade espiritual que ele já tinha construído. Ok, até aqui a gente viu o como fazer. Mas por que esse processo todo funcionaria? Qual é a lógica por trás disso? A resposta do Cho para essa pergunta está na sua teoria mais famosa e, sem dúvida, a mais fascinante: o conceito da quarta dimensão. A ideia central é, na verdade, surpreendentemente simples. Uma dimensão superior sempre contém e governa uma dimensão inferior. Para essa ideia não ficar tão abstrata, o Cho usa uma analogia com a geometria que é simplesmente genial. Pensa comigo, de um jeito bem visual. Uma linha simples, a primeira dimensão, certo? Ela existe dentro de um plano, como uma folha de papel, que é a segunda dimensão. O plano contém e controla totalmente a linha. Seguindo a mesma lógica, essa folha de papel, o plano, é só uma das superfícies de um objeto de 3 dimensões, como um cubo. Ou seja, o cubo, a terceira dimensão, contém e controla o plano. E aqui vem o grande pulo do gato da teoria. Assim como o cubo controla o plano, o reino do espírito, que ele chama de quarta dimensão, envolve e controla o nosso mundo físico tridimensional. Em outras palavras, o mundo espiritual é a dimensão da causa e o nosso mundo material é a dimensão do efeito. Certo, se a quarta dimensão é esse centro de controle que influencia o nosso mundo, a pergunta óbvia é: como é que a gente se comunica com ela? Existe uma linguagem específica para interagir com essa dimensão? De acordo com o Cho, a comunicação não é verbal no sentido que a gente conhece. A quarta dimensão opera na linguagem das visões, dos sonhos e, talvez o mais importante de tudo, da palavra falada. Essas coisas não são só formas de se expressar, são as ferramentas para, literalmente,
imprimir nossos desejos na realidade espiritual. E é aqui que o espiritual encontra um eco impressionante no mundo físico. Deixa eu contar de uma conversa que teve com um neurocirurgião que confirmou que o centro da fala no cérebro comanda todos os outros nervos do corpo. Isso sugere que as palavras que a gente fala não são só sons, são comandos que programam todo o nosso sistema nervoso, seja para o sucesso ou para o fracasso. Mas não é só sair falando qualquer palavra, não. Dentro dessa estrutura toda, existe uma distinção que é absolutamente crucial entre dois tipos de palavra de Deus. Para isso, são usados os termos originais em grego, logos e rema. E essa diferença é a chave de tudo. Logos seria como a Bíblia inteira na estante, o conhecimento geral, a informação toda que está lá. Já rema é outra coisa. É quando uma frase específica daquele livro de repente salta da página, ganha vida e se torna uma palavra pessoal e direta para uma situação que está vivendo. Deixa de ser só informação e vira combustível para uma fé ativa. Osho usa o exemplo de Pedro andando sobre as águas para ilustrar isso. Tentar replicar um milagre desse sem um comando rema direto e pessoal é a receita para o desastre. Pedro não agiu baseado no conhecimento geral de que Deus era poderoso. Ele agiu em cima de um rema específico, a palavra venha. Bom, e quando a gente junta todas essas peças, chegamos à conclusão que talvez seja a mais poderosa de todas. A ideia não é buscar um poder que está lá fora, longe, mas sim aprender a ativar uma reserva imensa de poder espiritual que já existe dentro de cada um. Pensa nesse número. A Bíblia contém mais de 8.000 promessas. Para Cho, isso não é só texto antigo. É um reservatório gigantesco de palavras rema em potencial. Cada uma delas é como uma semente de poder, só esperando para ser ativada e aplicada a uma situação específica. A grande virada de chave aqui é uma mudança de perspectiva. A proposta não é ficar implorando por forças externas, mas sim desenvolver e usar uma dimensão interna. A responsabilidade, então, se desloca para a nossa própria capacidade de visualizar, de desejar e, no final das contas, de falar. No final, toda essa estrutura deixa um desafio no ar. Se o poder de moldar a realidade começa mesmo com a visão interna e com as palavras que são faladas, a grande questão que fica é: o que então será criado a partir disso? Uma pergunta para se pensar.